Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Pedindo licença aqui para os nossos ancestrais, né? Uma mesa potente, preta. Estou muito feliz de estar com vocês. Venho de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Lá tá chuvoso, frio e aqui um calor, né, galera? Mas estou muito feliz de poder falar um pouquinho do meu percurso e o porquê, né, que eu estou mediando essa mesa. Eu sou arquiteta urbanista, também trabalho com direção de arte e hoje a gente vai falar sobre a relação da arte com a cidade, né, o direito à cidade, para além dos equipamentos que a gente precisa, mas também a arte como um principal elemento para a vida, né, de todo mundo. Antes de mais nada, vou falar que o Tony, caso a gente se estenda muito, ele vai ter que sair, mas a gente vai começar por ele. Então, eu peço para os meninos da projeção para colocar o vídeo dele, por gentileza. E aí a gente mostra o vídeo e depois tu fala um pouquinho do teu processo, tua relação da arte, né, da insurgência. Então, bora lá? Trabalho na rua, ele meio que faz parte da nossa essência, né? Tá no nosso DNA. Nós percorremos lugares que têm relações muito próximas com a nossa experiência. Ocupar as ruas, ativar os espaços, dialogar com as pessoas, propor novas formas de ocupar esses espaços. Para a ideia de guerrilha é necessário se conhecer o espaço, né? Quer dizer, você precisa conhecer o lugar, conhecer o território. Então a gente tem essa desenvoltura. A gente tem uma relação histórica com esses espaços, uma relação de resistência, e essa atuação dentro desse espaço, né, ele é uma ação de insurgência. Mas a gente entende que faz parte do nosso processo estar nesses lugares, né? Andar em grupo, andar em bando. Eles percorrem o quê? A história indígena, a história afro, né? Nossas raízes estão ali. Interferir na paisagem é algo muito natural pra gente. Tomar a cidade pra gente, tomar de volta, né, meu? O bagulho é nosso. Foram espaços em que aconteceram também subtrações de memória por conta de um aculturamento. Apagamentos, por exemplo, da história indígena ou da história afro no Brasil, por meio, né, de uma refundação de outros símbolos. O que é natural é você lutar com aquilo que está visível. Mas a gente entende que o papel da arte é muitas vezes lidar com aquilo que é invisível, aquilo que é indizível. Meu, a cada lugar que a gente passa, essa memória, ela tá lá. E o trabalho na rua, ele tem essa característica, né, de trazer à tona essa memória dos povos que habitaram ali. Ou seja, ela tá dentro desse lugar. Mas é muito interessante perceber que é uma história que continua se fazendo. Quer dizer, nós estamos em contato ainda com ela.
Massa. Tony, explica pra gente esse conceito da cidade como um ateliê aberto, né? A questão do picho digital. Primeiramente, boa tarde a todos. Estou muito feliz e muito honrado em estar aqui podendo trocar com vocês. É uma honra. Agradeço a presença de todo mundo. E vou falar brevemente, assim, a gente combinou nos bastidores de fazer um rolê mais, um debate para também trazer vocês para esse diálogo, que eu acho que é muito da maneira como a gente troca na cidade. Então vou ser bem breve, até não imaginei que ia passar o vídeo, mas que bom que passou também, e aí eu vou falar bem brevemente. Me apresentar, eu sou Tony Batiste, faço parte de um coletivo daqui de São Paulo, chamado Coletivo Coletores. O Coletivo Coletores tem 15 anos de atividade. A gente se formou na Zona Leste de São Paulo, eu sou da região de São Mateus, o meu parceiro de coletivo Flávio é da região de São Miguel, e a gente trabalha muito numa relação entre arte, cidade e tecnologia. A gente acabou sendo pioneiro nessa relação em trazer conceitos de arte tecnológica dentro das periferias. Isso acabou meio que abrindo muitos caminhos, tanto para a gente acessar lugares em que muitos que vêm da realidade que é a nossa não conseguem acessar, e ao mesmo tempo de criar pontes com espaços, instituições que normalmente não veem essa produção da periferia como algo no mesmo patamar de artistas que fazem parte dessas hegemonias que a gente normalmente costuma questionar. E a gente trabalha uma das perspectivas da pesquisa da produção do Coletores, é a ideia de questionar os apagamentos de memória, né? A gente vive eternamente as pessoas, de alguma maneira, tentando nos apagar simbolicamente, quer seja não deixando a nossa história aparecer, não legitimando todos os processos que acontecem, por exemplo, nas franjas das cidades, e que também existem outras formas de apagamento que são mais violentas, através, por exemplo, do genocídio da população preta, do genocídio da população LGBTQIA+. Então, a gente desenvolve uma produção que a gente chama de uma produção que evoca o direito à cidade, que é a ideia de pensar quem tem direito à cidade, quem tem direito à memória, quem tem direito à moradia. Então, boa parte das nossas ações a gente faz na cidade, pensando na cidade como o nosso espaço de trabalho, a nossa galeria, e também pensando na cidade como o nosso ateliê. Então, o Coletores, nesses 15 anos, a gente ganhou o maior prêmio da arte contemporânea brasileira, que é um prêmio que chama Prêmio Pipa, só que a gente rompeu a lógica do sistema da arte, que, por exemplo, a gente nunca teve um ateliê, porque para um cara vir de periferia, acessar, produzir, ter o seu próprio espaço de trabalho, é muito difícil. Então, para a gente em 15 anos de trajetória, a gente ainda não conseguiu fazer isso. E também a gente ganhou esse prêmio sem ter uma galeria de arte. Normalmente é um prêmio que premia artistas que fazem parte de um sistema de arte que ele é, sobretudo, hegemônico. E aí a gente também rompe essa lógica. Então, quando a gente fala de insurgência, são formas de produzir que rompem a lógica daquilo que está estabelecido. Então, vocês devem ter visto no vídeo, a gente trabalha muito com projeção, videomapping, a gente cria dispositivos como os LED trucks, formas diferentes de ocupar a cidade, mas sem, digamos, apagar aquilo que vem antes de nós. Então, a gente reverencia o grafite, a gente reverencia o picho, a gente reverencia as ballrooms, a gente reverencia as rodas de break, as rodas de MC, e a gente traz isso pensando numa perspectiva de futuro. Então, acho que de apresentação seria isso, depois a gente vai seguindo juntos aí. Massa. Galera da projeção, se vocês puderem colocar o vídeo da Ziza sem som, porque daí a gente pode ir falando em cima dele, né, Ziza? Acho que pode ser assim? Pode sim. Massa. A Ziza, ela trabalha também com uma questão do apagamento, né, do negro em São Paulo. Então, se puder rodar aí, gente, por favor. Pode ir, mano. Tá dando para vocês verem bem, gente? Massa. Bom, boa tarde, um prazer de estar aqui com vocês. Meu nome é Regina, mais conhecida como Soberana Ziza. Sou moradora do Jardim Peri Alto, Zona Norte de São Paulo. E eu iniciei esse meu trajeto em 2006,
principalmente devido a esse envolvimento com o hip hop. Então, o que me abraça, a primeira porta que eu trago é justamente o próprio movimento hip hop. Nesse movimento hip hop, eu encontro com o grafite e ele me abre diversas outras portas. É bacana dizer, quando a gente fala direito à cidade, porque quem mora em periferia, a primeira coisa que eu tive que desbravar foi a minha própria quebrada. Eu lembro que quando eu fui ganhadora de um prêmio para fazer um curso, eu não sabia pegar o ônibus. Então, por isso que eu gosto sempre de dizer que na periferia tem muito conhecimento, tem muitos talentos, mas dificilmente aqueles que observam e desbravam para fora. Quando eu desbravei, eu comecei a intervir na cidade, né? O grafite, ele tem essa linguagem, essa potência dentro da sua estrutura. Ele não é apenas arte, ele é militância, ele discute também essas problemáticas, não só da nossa cidade, mas assim, do próprio movimento hip hop. Quando eu chego no movimento hip hop, que é sim um movimento machista, eu também me aproximo da Frente Nacional de Mulheres Hip Hop e ali eu me encontro enquanto uma mulher negra e desbravando esse seu lugar. E eu começo a reescrever algumas histórias. Em 2006 não, mas nessa atualidade, o que a gente vê nessa nossa cidade de São Paulo é muito um apagamento de uma história que não era para ser contada e para uma construção de uma nova história, né? A gente viu que a história que não deveria ser contada era principalmente da pichação. A gente viu, então, por um momento da nossa cidade, a história desse grupo, as memórias desse grupo ser apagada para uma nova narrativa estética, né? Para empenas, grandes empenas decorativas ser instaurada na nossa cidade. E eu gosto sempre de trazer que esse meu trabalho que eu trago, quando eu falo sobre a presença, sobre o apagamento do negro, eu tenho uma pesquisa bem profunda, principalmente sobre o bairro da Liberdade. Eu não sei se vocês sabem, mas o bairro da Liberdade hoje, ele é um território nipo-coreano, é um lugar turístico, mas que, na verdade, na sua fundação, ele é um território negro. Então, eu venho revendo essas histórias, a história também da primeira escola de samba de São Paulo, que é a Lava Pés, que tem hoje um grande monumento, a saída do metrô Liberdade, que é o monumento da primeira presidenta de uma escola de samba de São Paulo, chamada Madrinha Eunice. Então, a maioria desses meus murais, dos meus grafites, das minhas produções também com marcas, ela me coloca dentro dessa história das artes, mas também coloca as histórias dessas outras pessoas que, infelizmente, sofreram esse apagamento. E essa minha narrativa, ela é recortada pelo gênero feminino. Então, principalmente quando vocês puderem observar esse meu trabalho na rua, ele vai ter a figura da mulher, a mulher árvore, porque essa mulher, ela traz muito essa ideia do fruto. E o que é esse fruto? É justamente o conhecimento. Essas histórias que a gente nunca foi... que não, na verdade, propositalmente não foi contada para a gente, foi apagada. E me encontro agora nesse lugar de recolocar essas histórias como se fosse um grande livro aberto nas escolas, nos murais, nas empenas, mas não meramente somente estético. Sim, uma arte que traga conteúdo, que traga conhecimento e que atravesse cada um que passa ali numa avenida, que observe numa escola. Uma história e uma arte com propósito. É isso, obrigada. Maravilhosa. Salve, Gamão. Então, salve. Também trabalha com grafite, né?
como é que é o movimento lá em Taboão da Serra? Salve, salve, boa tarde pra geral aí, ó. Salve, salve, tamo junto, estamos vivos. Satisfação imensa poder estar participando aqui desse evento, né, mano? Uma iniciativa muito importante, que venham mais e que tenham mais, e que as pessoas possam ter mais acesso a essa informação, a esse movimento, a essas histórias, a esses militantes, né, que segue resistindo, que segue produzindo, que segue fazendo, que segue orientando, que segue fazendo o que tem que fazer, certo? E a cena do grafite em Taboão da Serra, na verdade a gente costuma chamar lá de Taboão das Trevas, né? Tá ligado? Pelo fato do seguinte, é uma cidade boa, não é muito grande, só que está um pouco abandonada, vários descasos de várias situações. Aí a gente sabe que não é só em Taboão, mas o país que a gente vive, ninguém quer investir em cultura, ninguém quer investir, sabe, em escola. Eles querem investir só em TikTok, né, essas paradas todas, para deixar a molecada mais alienado, né, no caso, né. Então a gente que já é da rua, a gente que já faz um movimento dentro da periferia, dentro da quebrada, e a gente sai para fazer isso para outros lugares, é difícil, mas também não é impossível, tá ligado? E se a gente acredita no que a gente faz, se a gente entende a missão que a gente tem que fazer, se a gente se põe no lugar da outra pessoa, se a gente para entender um pouco a percepção também das outras coisas, tudo é possível, tá ligado? E nada mais que o grafite para falar que tudo é possível, porque o grafite é uma arte transformadora, no caso, né? A arte urbana é uma coisa, como é que eu posso falar? Transforma numa capacidade que você às vezes até se impressiona, a própria pessoa que realmente está fazendo, ela se impressiona. Olha o mundo hoje, a tendência já vinha do hip hop, já vinha de 1970. Então tudo que todo mundo veste aqui hoje, tudo que o mundo fala aqui hoje, todo posicionamento de todo mundo nessa questão da arte urbana dentro da cidade, já vem desde aquela época, já vem dos nossos ancestrais, tá ligado? Já vem deles. Então para você ver a importância da arte urbana, do movimento dentro da cidade, dentro da periferia, não só o grafite, mas a moda, sabe, a culinária, sabe, tem vários talentos dentro da periferia. Então assim, quando a gente consegue fazer algo e a gente consegue visar alguns resultados, algumas transformações, é sensacional, é coisa de outro mundo, entendeu? E a gente tem que lutar cada vez mais, porque a gente tem que fazer isso. As coisas estão tomando outros rumos, agora é tudo mais digital. A gente não gosta muito dessa parada digital, a gente gosta de uma coisa mais orgânica, né? De uma coisa mais afetiva, né? Certo? Mais amorosa. E a gente prossegue continuando, vamos ter que fazer. Se a gente não fizer, quem será que vai fazer? Entendeu? Então essa é o nosso lema e a gente não pode parar por aqui, entendeu? É isso. Massa, brigadão. E a Amora, a gente trocou uma ideia, né, essa semana para falar da potencialidade das obras das mulheres negras e como isso é investido, né? Não ter um olhar de que, por exemplo, estampar uma campanha de publicidade, as agências acharem que estão fazendo um favor de estar trazendo artistas pretos para estampar, sendo que o maior beneficiário de tudo isso, né, são eles. Então, como potencializar mais ainda as nossas obras? Essa pergunta é muito boa. É uma pergunta, mas também desbrava como tu quiser. Perfeito. Meu nome é Amora Moreira, eu sou do Rio de Janeiro, né? É uma cena diferente. E lá no Rio eu trabalho com diversas linguagens diferentes. Eu gosto de falar que eu sou uma sampleadora visual. É um termo que eu criei para mim porque eu não me adequava muito ao termo de artista, uma vez que muito da minha produção ela vem da música, e não apenas da música, mas de ritmos que ou são sampleados ou então que sampleiam, que é o hip hop, a black music e o funk carioca. E quando eu falo funk carioca, eu falo funk mais antigo, voltado para o Miami Bass, uma parada batidão, pá, é o que eu curto, é a minha pira.
E eu gosto de samplear essas épocas, essas personalidades, esses ritmos, né, a partir da minha arte, a partir das minhas personagens, que são as Amorinhas. Pelo fato da minha personagem ela ser uma coisa muito fofa, talvez palatável, mercadologicamente falando, eu tive uma abertura muito fácil, digamos assim, mesmo sendo grafiteira e mesmo lidando com arte, né, que normalmente está mais à margem, de estar dentro de situações comerciais, de estar dentro do mercado. E sempre foi um embate muito forte para mim, né, porque quando eu conheci o hip hop através do grafite, assim como a Ziza, cara, foi uma porta assim escancarada para muita coisa, principalmente para um autoconhecimento mesmo. E para mim, em determinado momento, era muito difícil estar, de um lado, lidando com algo que é tão afetivo para mim e que eu não queria estragar e nem tornar um produto, e, por outro lado, também essa oportunidade de estar, de fato, vivendo a partir da minha própria arte. E teve momentos que eu me senti muito perdida. Hoje em dia eu não me sinto mais perdida, não. Mas uma coisa que ainda resiste me doendo muito é normalmente a forma como os empregadores, clientes, grandes marcas, às vezes eles vêm até nós, artistas marginalizados, artistas emergentes, negros, periféricos, suburbanos, e eles vêm muito com essa atitude quase que de estou fazendo uma caridade, estou te dando visibilidade. Foi legal porque numa mesa aqui mesmo, um pouco mais cedo, uma das meninas, ela falou uma parada que eu achei muito incrível e que sintetizou exatamente isso, que não é sobre dar visibilidade, porque a visibilidade não paga contas. Então, assim, eles precisam de nós, porque só nós podemos falar do que a gente vive, do que a gente se propõe, e se eles não colocarem a gente, eles não vão colocar ninguém, entendeu? Então, assim, eles não estão nos dando visibilidade, não uma via de mão única, mas é realmente uma troca, né? Eu ganho com eles, eles ganham comigo. É claro que a gente tem que sempre tomar um cuidado bem grande aí para entender de que forma eles estão manipulando a nossa arte, a nossa visão, né? A nossa vivência. Acredito que o mercado às vezes ele consegue ser muito capcioso assim, em algumas coisas. Mas a gente já está bem safo nisso, né? Porque, enfim, a gente vive grafite, a gente vive a cidade. Então, a gente sabe o que é ter essa sagacidade, esse degringolado, assim, de lidar com as situações. Massa, massa. Galera, da projeção, faltou os vídeos da Amora e do Gamão. Acho que vamos fazer voltar aqui, aí a gente fala um pouquinho. Agora, se vocês puderem botar o da Amora, por gentileza. Amora, eu queria que tu falasse um pouco do teu processo criativo. Tu tem umas cores bem impactantes, assim. Se tu puder explicar para a gente como é que tu desenvolve a tua obra, por favor. O meu processo ele é meio louco. Como vocês podem ver, eu faço várias coisas diferentes. Eu tenho meu pezinho na animação, já fiz parte né, criei junto um estúdio chamado Tijolinho Estúdio, que a gente fez o clipe do Mão Li com o Kevin e o Cris. E vocês vão ver a mistura de 3D com 2D, tem um pouco de tudo. Atualmente, eu estou trabalhando bastante no processo de avatarização da Amorinha. Essa personagem que está no meio é a Amorinha 3D. Eu tenho, ultimamente, enfim, fixado muito a minha criatividade nela. E o meu processo ele é exatamente isso, é muito de estudar o que veio antes para poder construir o que eu quero para o futuro. Da mesma forma que os samples, né? Eu pego fragmentos, memórias afetivas, memórias de assuntos que me interessam, para realmente construir coisas novas, mas não coisas novas que copiam do passado, mas que realmente reverenciam, que rememoram. Para mim, é isso que me toca, assim, é dessa forma que eu gosto de criar arte. Arrasou. E agora, se vocês puderem botar o do Gamão também. Gamão, eu queria que tu explicasse sobre o teu projeto Grafite contra as Enchentes e as parcerias que tu tem, né, com outros grafiteiros de outros países que colam aqui para também estampar a arte deles. Bem, o Grafite contra Enchente vai acontecer já no próximo mês, né? Estão todos convidados, dia 28 de outubro. A gente vai estar fazendo a 6ª edição lá no Jardim Silvio Sampaio, Taboão da Serra, certo? Aberto a todo mundo, quem quiser chegar, a casa está aberta, é tudo nosso. E esse projeto do Grafite contra Enchente, a gente começou a fazer ele, colocar em prática em 2015, porque em 2014
a minha casa, que é a casa da minha mãe, ela encheu de água a 1,40 m dentro de casa, ou seja, ela chegou mais ou menos aqui, certo? Então, a gente mora na beira do córrego Pirajussara, a gente sabe que dentro da periferia não tem aquele investimento, né, do saneamento básico ou um esgoto, né, da maneira correta. A gente sabe também que o morador também precisa de ter muita educação e sensibilidade de entender que se ele jogar o entulho ali, se ele jogar o lixo ali, ele vai embora, mas ele vai voltar para ele depois, entendeu? E ele volta de uma maneira totalmente mais agressiva, que é aquela coisa, cada ação tem uma reação, certo? Aí você vê um calor igual esse aqui, ó. Você acha que a gente não fica com medo? Mano, se a chuva vir, como é que é? Entendeu? Então, assim, aconteceu isso no bairro, vários moradores, acho que atingiu mais ou menos uns 5 mil, 4 mil e poucos moradores foram atingidos pela questão da enchente, deu uma zoada legal no bairro. E aí a gente percebeu que os moradores, o pessoal da quebrada estava tipo, mano, autoestima baixa, né? As coisas já não andavam muito bem, já não estava muito legal. E aí a gente falou, meu, vamos ter que fazer alguma parada para mudar aqui um pouco essa realidade, para a gente pelo menos dar uma esperança para eles, mano. E daí a gente teve essa ideia de fazer o grafite contra enchente. No início eu não queria esse nome, eu falei, não, esse nome é muito forte, mano, esse nome é foda, mano. Pô, grafite contra enchente, o bagulho já é meio, né, é negativo, né, sabe aquela coisa? E aí depois a gente foi entender e falou, não, mano, esse é o nome, é isso que tem que ser, e vamos plantar. Então vamos lá, vamos fazer o trabalho formiguinha, então vamos fazer o trabalho formiguinha. Aí juntamos um coleguinha aqui, chamamos outro coleguinha ali, outro coleguinha daqui, outro coleguinha de lá, que o outro chamou o chileno chamou o argentino, aí veio o cara do Equador, aí já veio o cara do Japão, aí veio o cara da Espanha. Quando a gente foi ver, já estava tipo 300 e poucos grafiteiros. Eu falei, gente, da onde saiu tudo isso de gente? Parecia que estava saindo grafiteiro tipo do esgoto, uns saindo do rio, outros pulando da árvore, porque eu falei, mano, da onde que vem tanto cara? Da onde que vem tanta pessoas? Não só rapaziada, mas vieram várias mulheres também, fizeram um trabalho incrível, né? E as mulheres são uma referência muito forte na cena do grafite hoje, embora a maioria não tenha o mesmo valor, mas a gente sabe que isso aí já é uma outra história, a gente vai chegar lá, enfim. E aí a gente começou a analisar a potência que tem a questão do grafite, da arte urbana, dentro da cidade, dentro do bairro, dentro de qualquer lugar que você vá. Uma pelo seguinte, eu vou dizer assim, ó, eu em 1996 eu dançava break, eu era b-boy. Foi amor à primeira vista quando eu vi o hip hop, me salvou, certo? Porque o que a gente tinha mais próximo naquela época, ou a gente vendia droga, ou a gente ia virar ladrão. Entendeu? E aí, beleza, me apaixonei. Aí foi indo, dançando break, já gostava de desenho, da hora. Só que aí eu comecei a cantar rap. Olha pra você ver que coisa louca. Fiquei cantando rap durante 16 anos. Junto com os África Brasil, Mano Brown e vários, enfim. E aí, depois, eu falei, não, eu vou investir mais no grafite, porque é uma coisa que eu gosto e é bastante terapêutico, né, mano? E eu sou muito agitado, mano. Eu acho que deram até pra vocês perceberem, né? Então, assim, o grafite pra mim foi uma terapia muito boa, tá ligado? E aí, quando a gente começou a fazer o projeto do grafite contra enchente, e a gente vê que o grafite já mudou a mentalidade da minha vizinha, que ela é chata pra caralho, eu já falei, mano, ponto, 1-0 pra nós. Procede, vamos que vamos. E aí a gente começou a ver aonde que a arte, eu não vou dizer o grafite contra enchente, eu não vou levantar esse ego tipo nós tal, não é isso. Eu acho que tudo é um trabalho coletivo, todo mundo precisa de todo mundo nasce por alguém, e quando a gente morre a gente é enterrado pelos outros. Então não tem como você falar que você é sozinho, que você é o bambambam da história. Isso é ridículo, isso não existe. Que é o lance do ego, da vaidade, que eu detesto, eu arrumo até briga se for o caso, certo? E aí, a gente vê a importância hoje que as crianças
Leva para dentro da escola. Ó, tio Gamão, o que eu fiz na escola hoje. Opa, legal. Só da gente saber que o moleque já não está mexendo tanto no telefone, não está nessa brisa, sei lá, do Instagram ou do TikTok, dessa coisa, né, de rede social que é a modernidade toda, né, enfim. Já é um ponto, mano, entendeu? Por mais que a pessoa não vai se enganjar no mundo da arte, que é difícil, a pessoa viver de arte dentro do país que a gente mora, o país mais pilantra, mais hipócrita, mais, para não falar outra coisa, é o nosso, mano. É o Brasil, mano, totalmente atrasado, tá ligado? Todo mundo mal educado, ninguém respeita ninguém, todo mundo quer tomar vantagem em cima do outro. Não, primeiro eu, depois você, certo, gatinha? Não me leva a mal. Essa é a realidade nossa. Mas a gente sabe que a gente não pode também, tipo, deixa pra lá. Não vamos. Então a gente vai trabalhar, vamos fomentar, vamos nós mesmos tentar entender um pouco o posicionamento nosso. Mas vamos parar para ouvir ela também, vamos parar para ouvir você. Não, e agora e o mano lá também tem que falar, mano. Então, eu acho que o segredo tá aí, que são as coisas, a transformação das coisas da forma que elas são feitas, no modo natural, não nada forçado, porque tem muita gente que te dá com a mão direita, mas estiga para pegar com a mão esquerda. Tá errado, mano. Ou você dá com as duas, ou então você, mano, fica na sua. Tá entendendo? Então, mano, viva o grafite, viva a arte urbana, viva os movimentos sociais que tem dentro do gueto, dentro da periferia, ou na cidade também, que é o lance da resistência, mano. Porque os caras querem deixar nós alienados, os caras querem deixar nós burro, e não quer que a gente faça o que a gente gosta de fazer, mano. É simples, é isso. Entendeu? Entendi, valeu. Gente, acabaram de avisar que já falta 10 minutos. A gente gostaria que vocês participassem também. Fiquem à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta, ninguém, levantar a mãozinha. Aproveite esse momento, que é importante, especial. Olha essa mesa aqui. Claro. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Newton e, assim, uma pergunta, eu gostaria de saber assim, o quão foi difícil o acesso para vocês, de repente, para serem notados por marcas, para ter um certo tipo de reconhecimento. Porque, assim, a gente sabe o quanto é difícil, sendo periférico, sendo, tipo, enquanto negro, e a ideia de saber como foi esse reconhecimento. Não sei se eu fui entendível. Massa. Vamos começar por ti? Agradeço aí a pergunta. Eu acho que, assim, no caso do Coletivo Coletores, a gente trabalhou, a gente tem 15 anos de trajetória. Acho que a primeira vez que a gente foi fazer uma collab numa relação comercial, não numa relação, sei lá, de um edital, sabe, uma grana que entrou através de uma venda da nossa força de trabalho diretamente, foi só depois de 10 anos de trabalho, sabe? Então, praticamente, os 10 primeiros anos de coletivo foi fazendo o trampo na base, na quebrada, nós por nós. Lá em São Mateus a gente tem uma ONG chamada São Mateus em Movimento, que a gente soma fazendo diversos trabalhos de formação. A gente tem uma galeria a céu aberto que foi idealizada por um grupo de artistas, de grafiteiros, que é o Grupo Opni, e um MC, que é o Negutinho. E a gente atuou muito no território. E no nosso caso, meio que foi de uma forma orgânica, sabe? Depois de 10 anos, a galera teve uma onda da galera olhar para a tecnologia, que no caso é mais a nossa vibe, de ocupar a cidade a partir dos meios digitais. E começou, digamos assim, vir uma nova onda da galera olhar e falar, opa, peraí, na periferia não tem só as artes que tradicionalmente se vendem como arte periférica, tem outras coisas para se ver, né? Então não é só o samba, não é só o rap, mas na periferia tem o funk, tem tecnologia, tem outras coisas acontecendo, né? E então a gente entrou meio que nessa onda dessa virada em que normalmente essa galera da quebrada começou a acessar mais a tecnologia, né? Então essa pra gente foi esse momento, assim. Então mais ou menos de uns 5, 6 anos atrás, que a gente pode
pegar assim, conciliando junto, sei lá, com o boom da Condzilla, esse momento em que as grandes marcas passam a olhar para os periféricos, não tanto como artistas, mas também como creators, né? Então, essa nova categoria, né? Então, a gente entrou muito nessa onda para depois ainda começar a ser reconhecido como artista, sei lá, para a gente começou, sei lá, ser reconhecido como artista o ano passado, por exemplo, sabe? Então, tipo, depois de 14 anos trabalhando, fazendo coisas de base, então, no nosso caso, foi dessa maneira. E tu, Soberana? Olha, eu queria até acrescentar na pergunta dele um negócio que, antes de ser notado por marcas, a gente tem que saber a informação. Porque dificilmente a informação chega para a gente. E, assim, nesse nosso mundo também, eu aprendi desde cedo que eu não poderia andar com quem é famoso. Então, eu também nunca fiz parte de crews, né, que é o grupo de artistas coletivos, uma forma mais simples de se dizer. Eu nunca fiz parte de nenhum coletivo, porque eu sabia que eu, enquanto mulher, eu nunca ia ganhar um lugar de destaque. Então, tudo que eu tracei nessa minha vida foi criando parceria com amigos, mas sem ser em coletivos, e tentando criar algo consolidado para que isso pudesse ser visto com bons olhos e que atravessasse também as outras pessoas. Então, um exemplo. Hoje, eu vejo que aqui na nossa cidade tem justamente essas grandes empenas. Para a gente pintar uma empena, há muito tempo atrás, era algo que não chegava para a gente não sabia como que era para pintar isso. A gente achava até que era as grandes marcas que financiavam. E quando a gente entendeu que existe sim empenas de marcas, mas também existe empenas que são financiadas pela própria Prefeitura de São Paulo, para ser executado, então o que a gente teve que fazer? A gente teve que acessar a esse edital, desmembrar o edital, saber como se escreve, saber como produz, saber... Então, a gente, claro, sem se render a grandes produtoras, né, que, de certa forma, pode até vir a apagar o nosso próprio trabalho, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu acho que aqui, todos nós que estamos aqui, a gente é um pouco empreendedor, porque a gente gerencia o nosso trabalho de ponta a ponta. Muitos aqui, depois a gente pode até passar. Então, acho que eu mesmo, quando eu fiz a minha empena, eu criei um projeto para fazer a empena, que é justamente Estamos Vivos, é o nome do projeto. A gente acessou o edital, hackeou como se escreve. Nessa época, eu me rendi a uma grande produtora, e para a gente escrever essa história na cidade, que eram as primeiras empenas feitas por 2 negros das pontas de São Paulo. Um era eu, do Jardim Perialto, e o outro do Tiago Conspi, de Perus. Então, a gente marcou na história da cidade essa possibilidade de escrever nesse lugar de tão destaque da nossa cidade, que é o Parque Minhocão, que hoje abriga várias empenas. Então, eu acho assim que antes de acessar a marca, a gente necessita hackear várias outras coisas antes disso. Tem muita gente que não sabe o que é um clipping, tem muita gente que não sabe o que é um portfólio. Então, vocês podem ver pela fala do Gamão, que isso que a gente faz aqui não é só a gente, sabe? Isso daqui a gente está fazendo para uma comunidade. Ele não falou, mas quando o evento dele chegou até o Perialto, sabe? E isso daí não teve financiamento de nenhuma outra marca. Sabe o que é isso? É uma rede interna da gente, enquanto comunidade, que faz a informação de lá da quebrada dele chegar no Perialto. Como chegou no interior, como chegou tal. Então, assim, a gente sente a revolta, né, na fala, mas eu acho que, do mesmo jeito que a gente se coloca para baixo, a gente também se coloca para cima. Porque a gente também cria os mecanismos
para trazer as pessoas para cima, para revitalizar o bairro, para ir lá na cidade de Tiradentes fazer a primeira galeria, né? Todo mundo fala de Beco do Batman, mas não fala aí, ó, São Mateus em Movimento. Então é sobre isso. Muitas das vezes a nossa arte, ela perpassa o outro. E é um pouco disso que eu queria trazer. Então, antes da marca, existem várias outras coisas que vêm antes. Obrigada. Até dando um pouquinho de... Oi, eu tenho uma pergunta aqui, eu não sei se eu interrompi alguém, mas boa tarde para vocês e, primeiro de tudo, obrigada por compartilharem a arte de vocês com a gente. Eu tenho uma pergunta em relação, se vocês poderiam explicar um pouquinho mais como vocês percebem a dinâmica das novas gerações, dos adolescentes e dos pré-adolescentes que vêm das favelas, das periferias, com essas linguagens artísticas. Se vocês já percebem eles com essa relação mais de pertencimento, de protagonismo, se eles estão embarcando nessa criação de arte ou se ainda é uma coisa que está gerando frutos para as próximas gerações. Completando um pouquinho a fala da Ziza e já emendando nessa, tem outra coisa também. A minha relação com as marcas foi bem cedo. Só que em dado momento eu comecei a ficar muito saturada, que eu fiquei assim, cara, eu estou cumprindo o papel de cota aqui. Se eu não sou chamada para o Novembro Negro, eu sou para mês de março. E aí eu fiquei assim, cara, não dá para depender só disso. É glamouroso, é muito glamouroso, mas não é só isso. Tem coisas que vêm antes. Isso depende da gente ter uma boa base, da gente entender como os mecanismos funcionam, para que nós mesmos possamos fazer projetos que contemplem as nossas vontades. Porque senão a gente fica sempre só realmente na aba dos outros. E já emendando com a pergunta dela, eu acredito que quando somos nós que estamos fazendo as coisas, a gente cria o que nós queremos. Então, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre hip-hop, eu gosto muito de falar sobre coisas que vieram antes de mim, que, na maioria das vezes, quando alguém vai falar sobre isso, é de um jeito um pouco mais arcaico, aulinha de história, esse tipo de coisa. Então, eu fico, como dentro da linguagem, da geração Z, por exemplo, como eu faço isso de uma forma atraente para que eles, sabe, se interessem por aquilo e para que eles também queiram rememorar junto comigo, entendendo que aquilo ali é uma coisa importante de se resgatar, sabe? De uma forma interessante para eles, que faça sentido na atualidade para os mais jovens, entendeu? Então, eu parto muito desse princípio de trazer coisas antigas e dialogar também com a galera mais jovem. Para mim, isso é tudinho. Aproveitando esse gancho aí, ó, pelo menos a gente conversa muito sobre isso, né? Eu e a rapaziada na quebrada e tal, às vezes até as parceiras também de trampo de grafite, quando a gente se tromba para trocar essas ideias, que o lance é assim, ó. Se a gente pegar a época dos avôs nossos, foi uma fita, foi um marco deles. Aí deles vieram meu pai, seu pai, certo? Pai e a mãe. Então, assim, foram outros tempos. Eles trabalharam muito mais. Não que a gente não vai trabalhar, mas não que a gente não vai trabalhar. Mas é só para vocês entenderem como é que é. Então, assim, eles vieram já daquele garimpo ali, ó, vai, toma, vamos que vamos. Difícil, certo? Aí, agora a nossa época já facilitou um pouco mais, não facilitou geral. Então a tendência é o quê? É ir procurando melhorar mais. Mas por quê? Porque se você parar para entender, mano, na época do meu pai, vou dar um exemplo, na época do meu pai não podia pegar o microfone igual nós está aqui, ele não tinha esse debate que nós está tendo agora. Se fizesse esse bagulho, tchau, pai. Então assim, a realidade era diferente. Então para você ver o degrau, a crescente que a gente está, para as evoluções, em termos de criações, em termos de humanismo mesmo, né? Da gente poder entender e passar as paradas, tá ligado? Aí você vê assim, eu lembro que teve uma época que todo mundo na quebrada só queria usar bagulho de marca, mano. Era só Nike, Jacaré Banguelo, não sei o que lá e papapá. Hoje, você vê que a própria periferia já quer usar o próprio barato dele.
já produz a sua camisa, já produz o seu boné. Então, para você ver, olha o leque de evolução que a gente já teve, já, o que está tendo nisso, entendeu? E eu acho isso muito top. Eu sou mais o cara da quebrada, ele pode usar o que ele quiser, o mundo é livre, mas desde que ele saiba da história também, desde que ele saiba de como que essa parada chegou aqui até ele, tá ligado? E a gente sabe que é aquilo, mano. As grandes marcas, as grandes empresas faz o quê? Eles precisam da nossa mão de obra, mano. Se não for nós ir lá e se matar para fazer o bagulho pros caras, quem que vai fazer? Ninguém vai fazer. Alguém vai fazer, por quê? Eles estão cortando a mão de obra e estão fazendo robô. Ou seja, eles querem substituir nós de qualquer forma, entendeu? Eles querem apagar a nossa história a qualquer custo, de qualquer forma. Mas, enquanto a gente estiver vivo, respirando, recebendo a informação, passando a informação, ouvindo a pergunta, se colocando no lugar das pessoas, tendo o bom senso das paradas, aí fica difícil pros caras, tá ligado? Aí o chicote estrala, tá entendendo? E é isso. Não sei, Ziza quer complementar, Tony também. Mais uma pergunta, gente. A gente já está aqui no tempo. Ninguém? Então a gente vai finalizar. Agradecer, pessoal. Foi muito massa. Pela gente, a gente ficava aqui horas e horas, mas a gente sabe, né, que tem um cronograma aí. Então, passo para ti. Muito obrigada, gente. Salva de palmas, gente.